Hoje é o guia definitivo para você montar uma carteira de fundos imobiliários sem cometer os erros básicos que a turma anda cometendo. Só não ganha dinheiro com fundo imobiliário quem não compreende essas regras básicas que trarei aqui para você hoje. Eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários. Hoje eu vou te mostrar os elementos que são cruciais na vida da pessoa que escorrega nas cascas de banana aí na hora de montar a carteira de fundo imobiliário. Você não estará neste grupo se ficar nesse vídeo até o final, então vem comigo. Vamos lá, pessoal, começando então, regrinhas básicas para você não errar na hora de montar uma carteira de fundo imobiliário. Entendeu esses conceitos e, mais importante do que isso, aplicou esses conceitos? Parabéns! Sua carteira de fundo imobiliário estará muito acima da média da galera. Primeira coisa que a turma se embanana: tijolo ou papel. O que eu faço? Olha agora o CDI lá em cima, nas alturas, Selic em 15% ao ano. Quero me encher de fundo de papel. Olha o tamanho do dividend yield que esse fundo está pagando. Calma lá. A boa carteira de fundo imobiliário não tem tijolo ou papel. Esqueça isso aqui. É tijolo e papel. A todo momento você terá tijolo e papel. Quer fazer o simples que funciona? Você pega a sua carteira, coloca metade em cada um, tijolo e papel. Mais importante do que estas proporções é fazer uma boa seleção em cada uma dessas proporções, dado que você tenha sim ambos, tijolo e papel. Se você está num cenário de juro mais elevado, essa fatia do tijolo pode chegar em 60%, 70%. Se você, por um outro lado, vai para um cenário de juro mais baixo, essa fatia do papel é que vai para 70%, 60%. Pô, Ricardo, no cenário de juro mais baixo, exato, quando você percebe que o juro tá ali, não tem muito mais para onde cair, o final do ciclo tá acabando, as taxas reais de juro, ou seja, aquelas taxas que você olha lá no Tesouro IPCA, estão mais amassadas. Nessa hora tá todo mundo doido para comprar fundo de tijolo, um monte de emissão rolando. É hora de você sair dos 50% e ir para uns 60%, talvez, ali em fundo de papel. Já quando você tem o juro mais elevado, como é o cenário atual, é mais interessante você ter uma fatia predominante de tijolo na sua carteira. Agora a gente entra no item 2. Quando você olhar para tijolo, quando você olhar para papel, você vai pensar numa coisa chamada qualidade. Cuidado com a sedução do dividend yield. As pessoas ficam fazendo aqueles rankings, esse cara tá pagando mais, só que eventos acontecem em fundos de tijolo e em fundos de papel, mesmo nos fundos de maior qualidade, mesmo neles. Mas quando eles acontecem nos fundos de maior qualidade, eles tendem a ser superados de uma maneira mais rápida, tendem a ter impacto menor e o preço do ativo lastro, ele sofre menos. O que eu quero dizer? Vamos dar uma olhada no tijolo. Quando você olha fundo de logística ou fundo de escritório, se você privilegiar bons ativos, boas localizações, ativos que são dominantes nas suas regiões, isso significa que esse ativo não vai ter vacância? É claro que não. Basta você dar uma olhada no que está acontecendo. Pegue, por exemplo, o relatório do PVBI 11 fundo de escritório. Na opinião de muitas pessoas, e eu me incluo neste grupo, é o fundo de escritório que tem o melhor portfólio no Brasil, em termos de qualidade e localização dos ativos. Dos fundos que estão no IFIX, com bom grau de liquidez. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Mas está lá, atravessando um momento que tem uma vacância um pouco mais elevada. Esse cara vai ser destaque de ranking de dividend yield? Nem hoje, nem nunca. De forma assim sequencial, vários meses? Não vai. Por quê? Porque ele tem ativos de maior qualidade. Preço do ativo de maior qualidade muitas vezes é rodar com um dividend yield um pouco menor. Mas em compensação você vê esse ativo se valorizando bastante ao longo dos anos. Shopping center, a mesma coisa. Quando você tem lá portfólios de shopping centers que são ativos maduros, dominantes, se você olhar a geração de renda ali, o dividend yield, mais uma vez, talvez não brilhe os olhos, mas você vai perceber que o valor por metro quadrado daquele ativo, ano após ano, ele vai empilhando o ganho. É óbvio, pode ter uma janela específica num ano ou outro, ou numa janela de 24 meses que o crescimento de valor não foi tão grande assim, um ou outro, inclusive, teve uma reduçãozinha de valor, mas quando você abre essa janela para um período maior, não tenha dúvida. Então, foco na qualidade. Quando você vai montar uma carteira que tem lá escritório, teu carro-chefe tem que ser ativo de qualidade, logística, a mesma coisa. Qual é a região de escritório que tem mais qualidade? A gente já gravou vídeos aqui no canal falando sobre isso. O mercado de escritórios
em São Paulo, regiões premium. Nova Faria Lima, que tem ali Faria Lima, JK, Itaim Bibi, essas regiões, Vila Olímpia, tendem a negociar com valores por metro quadrado de locação mais elevado, níveis de vacância mais baixos. Isso não significa que o seu imóvel é imune à vacância, mas se estiver nessa região, tende a atravessar melhor esse tipo de cenário. Shopping Center. Shopping Center é operação de varejo precisa de tempo para se consolidar. Então, shoppings mais maduros, dominantes em suas regiões, que atraem fluxo, que tem o fluxo cativo, que você olha para o shopping, você sabe qual é o perfil de cliente que ali está, e o lojista também identifica isso, então ele tem o desejo de estar ali. Esse tipo de shopping, ele tende a atravessar com menores níveis de vacância, menores níveis de inadimplência. Mas você sabia que shopping tem inadimplência todo mês? Todo mês shopping tem inadimplência. Raríssimas vezes, mas raríssimas, não terá vacância. Inclusive, não é saudável o shopping não ter vacância. É importante você ter uma ou outra loja ali vaga, porque você tem sempre um perfil de loja que é seu desejo. Pode ser que seja naquele momento que aquela loja está pensando em expandir a operação e aquele shopping efetivamente faça sentido para ela, mas aí você não tem nenhuma loja para colocar aquela operação, para oferecer para aquela operação. Então, uma outra operação ali é saudável você ter como uma opção para atrair estes lojistas que o shopping tanto deseja. Logística, se você estiver próximo de regiões com mercado consumidor mais forte, regiões metropolitanas nas principais capitais, famoso raio 30 das capitais. Se for um raio menor, melhor ainda, raio 15 de uma grande capital, como São Paulo, por exemplo. Ativos novos, alto padrão, que um Mercado Livre, uma Amazon, uma Shopee, olhe para o ativo e fale, aqui eu posso colocar todo esse equipamento que é embarcado hoje num condomínio logístico, porque as especificações técnicas suportam perfeitamente, exatamente isso que eu quero. Esse tipo de ativo, é óbvio que ele pode atravessar algum cenário de vacância, mas a reocupação tende a ser mais rápida. Quando você vai para fundo de papel, risco de crédito de melhor qualidade. É impossível um fundo high grade ter problema de crédito, ter ali que dar um waiver, né, uma condição especial para um devedor durante um tempo. É claro que não, pode acontecer, mas a probabilidade disso acontecer é menor. Quando você olha para operações high grade, as garantias tendem a ser mais líquidas e num patamar de preço em que você olha para aquele LTV, lembra o que é o LTV? Valor da dívida sobre o valor da garantia. Então, por exemplo, um LTV de 80% significa que a dívida total saldo devedor representa 80% do suposto valor da garantia. A garantia cobre. Acontece que quando você vai para fundos de papel de uma qualidade inferior, e nós já vimos casos assim, quando a garantia é executada, não necessariamente você materializa aquele valor. Então você estava lá com LTV de 50, que parecia, nossa, espetacular, LTV 50. A dívida é 50% do valor da garantia. Aí você executou a garantia, na verdade esse LTV é 80, não era 50. Ou o LTV era 80, você executou a garantia, não é 80, não é 100, porque de fato eu só vou conseguir vender isso daqui por um valor que, que bom, cobriu o valor da dívida, mas eu não tinha aquela gordura que eu achava que teria. Quando você vai para fundos de papel de maior qualidade, esse LTV tende a ser mais fidedigno. Então é um ativo mais líquido e esse LTV faz mais sentido. Tudo isso você consegue quando você olha para ativos de maior qualidade. No tijolo, boa localização e diversificação nos locatários. Eu vou desenhar bolinhas aqui, essas bolinhas são locatários, tá? Quanto mais locatários você tiver, melhor. Saiu um locatário, dói menos. O próprio locatário, quando ele é muito grande dentro de um portfólio, ele sabe que o poder de negociação dele é maior, porque se ele sair, vai machucar demais a renda imobiliária daquele fundo. Se você diversifica mais, melhor. Você não dá essa arma para esse locatário na mesa de negociação. Boa localização, boa diversificação de locatários de qualidade também é óbvio. E no papel, foco no mundo high grade. Foque no mundo high grade. Tem ninguém selecionando ativo para você, fazendo pesquisa mais detalhada, análise de crédito é complicada, foca no mundo high grade. Qual é o terceiro item? É investir os dividendos. O fundo paga todo mês para você uma renda ali. As pessoas ficam nesse afã, né, do viver de renda passiva, quero dividendos, enfim.
Aí o dividendo pinga. Enquanto for possível, seus aportes devem ser no maior volume que a sua condição permitir. Isso significa dinheiro novo, aquele seu compromisso mensal, o seu boleto de você para você mesmo, só que lá no futuro, que é quando você investe, é um boleto para você no futuro. Este aporte mensal no maior volume que você conseguir e reinvestir todos os dividendos. Na fase de acumulação, eu estou na fase de acumulação de patrimônio ainda. Não se fala em uso de dividendo. Olha só, os dividendos desse mês já pagam o meu streaming preferido. Não interessa. Vai virar mais cota de fundo imobiliário, vai virar mais ação, vai virar mais título do Tesouro Direto. O que meu plano de investimento estiver pedindo é para lá que vai o dividendo. Olho lá para minhas fontes de receita, é lá que tem que encaixar pagamento das minhas despesas do dia a dia. O fruto dos meus investimentos, eles voltam para os meus investimentos. Isso é mandatório. Na fase de acumulação, isso daqui é regra. Quando é que eu passo a usar esses dividendos para custear as minhas despesas? Olhe para o seu planejamento. Investir, gente, não é um negócio freestyle. Eu comecei a investir. Eu comprei um fundo imobiliário, comprei uns tesouros direto, comprei um pouquinho de criptomoeda. Te falaram que eu tinha que diversificar, diversifiquei. Para além da diversificação, qual é o teu plano? Você está investindo com que prazo? Para quê? Então planeje. Olha, quero chegar com tal idade, olhar para o meu patrimônio e ter a opção de, com isso daqui, já custei a minha vida, ainda sobra um pouquinho, consigo ainda reinvestir alguma coisa, o que é o ideal, tô tranquilo. Então monte um plano de investimento para chegar nesta idade que você quer com essa situação. A gente já fez vídeo aqui no canal com essa temática, tem a planilhinha lá. Quanto é que você quer ter de renda, vai mostrar qual é o tempo, quanto de aporte você tem que fazer, tá tudo lá. Chegou na fase de usufruto, cheguei na fase de usufruto, agora sim, agora ninguém me segura. Não usar toda a renda. Então você recebeu lá por mês R$5.000. Imagina que você entrou agora na fase de usufruto, você recebeu R$5.000. Você se planejou e você precisa, nas suas contas você fala, eu preciso disso daqui para tocar as minhas despesas do dia a dia. Qual é o problema? Por que você não pode usar toda a renda? Porque se tua carteira tem um pedaço de fundo de papel, este pedaço que é fundo de papel, que paga mais dividendo, e quando chega nessa fase as pessoas tendem a se esconder nesses ativos que pagam mais dividendo, este cara, ele entrega todo o retorno dele no dividendo. O que é que isso significa? Imagina que isso aqui é a sua fatia de fundo de papel. Ela pesa 100. E ela gerou 10 para você em dividendo no primeiro ano. Aí você usou os 10. Mas o teu principal continua valendo 100 no ano 2. Aqui é ano 1, aqui é ano 2, aqui é ano 3, aqui é ano 10. Aí no ano 2 ela foi lá e gerou 12 de dividendo. Pô, que beleza! Você usou os 12. E ela continua valendo 100. No ano 3, um pouquinho mais complicado, ela gerou 9 de dividendo e você usou os 9. Ele vem e você paga suas contas. E ela continua valendo 100. E assim foi ano após ano, ano após ano. Lá no ano 10, ela foi e gerou 12. Dá um por mês. E quanto vale isso daqui? 100. Sabe qual é o problema? É que este 100 aqui já tem um poder de compra muito menor do que esse cara aqui. Porque você tem 10 anos de inflação passando. E a inflação veio aqui dentro do dividendo te remunerar. Ela não veio para cá. O teu poder de compra já desmoronou aqui. Estes 12 que ele está gerando, não se engane, valem muito menos do que estes 10 daqui. Esses 10 compravam muito mais. Esses 9 provavelmente compravam muito mais do que esses 12 que ele gerou ali no ano 10. Então, quando você tem uma fatia de fundo de papel na tua carteira, mesmo na fase de usufruto, você precisará repor um pedaço. Então, reponha um pedaço do teu rendimento, recomprando mais ativos, sejam ações, sejam fundos imobiliários, seja investimento no exterior, o que teu plano de investimento pedir, e aí com o restante você efetivamente faz frente aí às suas despesas. Para fazer seleção de ativo, equilibrar a carteira entre tijolo e papel nos diferentes cenários de mercado, saber quanto eu vou precisar reinvestir mesmo na fase de usufruto, ter essa carteira equilibrada para você não sair colocando tudo em ativo que gera mais dividendo, mas não tem capacidade de repor naturalmente a inflação, como um bom tijolo tem, por exemplo. Se você quer ajuda com tudo isso, eu e os demais analistas da Finclass podemos te ajudar. Basta você se juntar aos assinantes Finclass com 50% de desconto neste mês especial para você assinar a Finclass, ter acesso a mais de 70 aulas com
tudo sobre investimento do básico até o avançado, as nossas recomendações para você ter tudo isso daqui, ó, mastigadinho para você não vai cometer esse tipo de erro que eu coloquei aqui. Live Tira Dúvidas todo dia com o analista, quintas-feiras, por exemplo, comigo. Toda quinta-feira tirar dúvida de fundo imobiliário comigo. Nossa comunidade lá, você também pode colocar dúvida, a gente coloca informação sobre o mercado, sobre cenário econômico, sobre os ativos, quando paga dividendo, quando tem uma nova emissão de cotas. Saiu o relatório gerencial, a gente resume lá o relatório gerencial. Saiu um fato relevante, a gente explica, destrincha um fato relevante, tudo exclusivo para os assinantes, com 50% de desconto. Não vacila, tá? O link tá na descrição. Melhor oportunidade do ano para você se tornar assinante Finclass. Eu quero o teu like, porque o like não é tributado e ajuda a gente a compreender qual tipo de conteúdo você gosta mais, pra gente voltar, porque adivinhe, eu voltarei com mais vídeo de fundos imobiliários para vocês. Por favor, depois deste vídeo, não cometa os erros, porque você vai ganhar dinheiro com fundo imobiliário, sim, é só seguir essas regrinhas que eu mostrei para você. O básico bem feito dá muito certo. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.